aqui neste momento orar pela vida do servo do Senhor. Aleluia. Estenda as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós aqui apresentamos a vida do teu servo. Pedimos que o Senhor mais uma vez venha falar, venha ministrar o coração dele, ó Pai, aquilo que o Senhor já tem colocado, ó Deus. Usa ele nessa noite para a glória do teu nome, e que essa palavra ache guarida e germine no coração de cada crente nessa noite. É o que nós oramos e o abençoamos em nome de Jesus. Paz seja convosco, igreja. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Amém. E quantos creem que Jesus está feliz com você? Amém. Glórias a Deus por isso. Eu quero que, antes de mais nada, agradecer a Deus pela dádiva que está ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Queria que você pegasse a tua espada aí, abrisse comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Quando os irmãos procuram aí, eu quero aqui também parabenizar todos os homens. Vai ter o trabalho dos homens dia 29, que ontem foi o Dia Internacional dos Homens, Dia de Todos os Santos. Deus abençoe a vida dos homens. Foi assim, eu estava falando com o pastor Egileu ali fora. Pastor Egileu, parabéns pelo teu... Eu não dei os parabéns para você hoje, né, pastor Egileu? Foi mais do que? Hoje foi nosso dia, rapaz. Varão. Assim. Amém? Vocês encontraram o texto? Pode brincadeira, irmão. Atos capítulo 9, versículo 36. Eu quero colocar o tema da mensagem dessa noite: o que temos deixado de bom, onde temos passado. Na verdade, o tema é uma pergunta. E eu quero pegar base nesse texto, porque assim diz o texto: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Próximo. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo lavado, a depositaram no quarto alto. Próximo. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe as túnicas e as roupas que Dorcas fizera quando estavam com elas. Tome seu assento, glorificando a Deus nessa noite. Igreja, nessa noite eu quero te chamar a tua atenção para esse tema que eu coloquei: o que temos deixado de bom, por onde temos passado. Na verdade, isso é uma pergunta, porque quando a gente olha para dentro desse texto, nós vamos ver uma mulher que o próprio texto diz que ela fazia obras, mas ao mesmo tempo também ela fazia caridade, ela dava esmola. E todo ser humano, ele é uma semente ambulante. Por onde passamos, a gente sempre vai deixar algo. Há pessoas que elas passam, pastor Almeida, ela deixa feridas, outras elas deixam lembranças, outras elas deixam perfume, sempre ela vai deixar algo. E quando eu olhei para dentro desse texto, eu vejo que algumas pessoas, elas não deixam só lembranças, porque aquelas que vivem com o Espírito Santo, elas deixam marcas eternas. E o texto fala que essa mulher, Dorcas, ela morreu. E aqui eu vejo 2 tipos de classes de pessoas, ou 2 tipos de igreja chorando. A primeira classe de pessoas que eu vejo chorando aqui é aquelas que o próprio texto diz que ela fazia obras. O que é fazer obras, irmão? Obras que Dorcas fazia era tipo, alguém falava assim: Dorcas, tem uma pessoa enferma lá na casa dela, ela não está vindo no culto, vamos lá visitar ela. Ela dizia: vamos lá, é fazer obra, vamos lá orar com ela, vamos lá ver se ela necessita de alguma coisa. Esse tipo de pessoas estão chorando porque não vai ter mais a visita dela. Dorcas era aquele tipo de mulher que dizia assim: vai ter um evento na igreja, e ela chegava e dizia: o que eu posso ajudar? É na porta, é na cozinha, é intercedendo,
olhando o banheiro, cuidando dos carros, ela está envolvida, ela está fazendo obras. Mas a Bíblia diz também que ela dava esmola. E aqui é a segunda classe de pessoa que vai chorar. Porque é aquela pessoa que vai olhar e dizer, ela morreu, e agora quem vai me dar uma cesta básica? E agora quem que vai me dar um vestido? E agora quem que vai me levar para o culto? Agora eu estou passando necessidade, quem que vai me emprestar um dinheiro? Ela morreu. Há uma classe chorando pela pessoa, pelas obras que ela fazia, mas há outra classe chorando porque agora não tem a ajuda dela mais. E Dorcas, entenda que ela não tinha culto, queridos, mas ela deixou um grande legado. Ela não pregava em praça, mas ela ressuscitou histórias com as suas ações, com as suas obras. Quando essa mulher morre, e aqui eu quero te fazer uma pergunta. A grande pergunta aqui não é onde a gente passou, mas o que ficou de bom quando você passou por lá. A grande pergunta nessa noite é por onde a gente tem passado, a gente tem deixado algum legado? Por onde a gente tem passado, as pessoas vão se lembrar de nós, porque Dorcas ela não era conhecida pelos seus discursos, mas pelas suas obras. Ela fazia, sabe o quê? Aquilo que muitos só prometiam. E eu quero te fazer uma pergunta e te chamar a tua atenção para esse texto, porque o texto diz que quando ela morreu, as viúvas começaram a chorar, as pessoas começaram a chorar. Aí eu te faço uma pergunta: se Deus te recolhesse hoje, quem iria chorar por você? Quem iria se lembrar de você? Se Deus te recolhesse hoje, as pessoas iriam lembrar de você pelas suas atitudes, pelo seu caráter, ou você só seria lembrado no momento do teu velório? Enterrou, não se lembra mais. Você tem passado e deixado testemunho? Você tem passado e deixado, as pessoas têm se lembrado de você ou de Cristo em você? Deixa eu falar algo rapidinho aqui. Tem pessoas que a gente jamais vai esquecer. Eu tinha um conhecido, eu posso dizer que é um amigo pessoal, que ele era um empresário aqui em Paranavaí, ele tinha uma pizzaria, ele faleceu. E eu já fui em várias pizzarias, mas igual o atendimento daquele senhor da pizzaria, eu nunca vi em nenhum. Ele era o proprietário da pizzaria, ele ia mesa em mesa, conversava, daqui a 5 minutos ele estava de novo nas mesas. E daí, está precisando de uma coisa, e daí está tudo certo. Ah, irmão Silvio, mas aí você era conhecido dele. Não, ele fazia isso com todo mundo. E aí a gente ia lá na pizzaria dele e ele ficou enfermo. Ele teve um câncer e morreu desse câncer. E a gente falava: estamos orando por você. E ele dizia amém. E aí ele faleceu. E aí a gente foi no velório dele. Passamos no velório dele, foi vamos lá dar um abraço na família. Estava lotado de gente, lotado de gente. E muitas pessoas falaram assim: agora ele morreu, o atendimento vai cair, as pessoas não vão. O atendimento ele sempre priorizou. E a pizzaria dele é lotada até hoje, por quê? Porque ele sabia atender, porque ele sabia conversar, porque ele conversava com todo mundo, era amigo de todo mundo. E isso é um legado. Até hoje as pessoas vão se lembrar dele. Eu me lembro dele até hoje, pelo atendimento, porque ele era amigo pessoal. Mas o que eu quero que você entenda é que existem pessoas que passam nessa terra, morrem e ninguém lembra. Quando eu olho para essa mulher, eu começo a enxergar algumas coisas aqui que me chama bastante atenção, que ela é a única mulher do Novo Testamento que é chamada de discípula. Ela é a única mulher que é ressuscitada por um apóstolo. E o que me chama a atenção é que quando ela morre, o céu vai se mover, a terra vai chorar. Tem pessoas aqui que eu acredito, do meu convívio, que quando eu morrer, vão rir.
outros vão chorar porque me amam. A questão é que eu quero te chamar a tua atenção que Dorcas, ela tinha um legado. Ela era uma mulher que ajudava as pessoas. Ela era uma mulher que se identificava com as pessoas. Em Provérbios capítulo 10, versículo 7 diz que a memória do justo é o quê? Abençoada. Isso significa o quê? Que é aquele que age em justiça e misericórdia diante de Deus. Entenda que as viúvas no mundo bíblico elas, como eu poderia colocar aqui, desacreditadas, esquecidas, mas Dorcas lembrava dela. Há casas que só tem paz porque eu e você entramos nela. Entenda que você tem que ser um instrumento, porque há corações que só estão de pé porque a sua presença carrega consolo. E aí eu quero te fazer uma pergunta: se você sumisse hoje, alguém iria implorar pela tua vida espiritual? Alguém ia implorar para que Deus ressuscitasse você? Dorcas morreu. A Bíblia diz que Pedro é chamado. Pedro ora, Deus responde, e Dorcas volta à vida. O céu interveio não por capricho, mas porque o legado dela ainda não havia terminado. Você já ouviu aquele tipo de pessoas que o médico, e eu já passei por isso, e creio que muitos de vocês já passaram por isso, que o médico, que alguém da nossa família, ou alguém conhecido seu, que está lá na UTI, e aí o médico chega e fala assim: pode chamar a família, pode se despedir porque não tem mais jeito. É a pior notícia que a gente recebe, sim ou não? A minha mãe ficou internada durante 7 dias e o médico chegou no sábado e disse: pode reunir os filhos, pode vir quem quiser, está liberado, porque não tem o que fazer. E aí a gente foi e ela faleceu na terça-feira. Mas aqui, o que você quer dizer? Eu quero dizer que existe esse tipo de pessoa que está lá, aí fala: não tem mais jeito, acabou. E do nada, na visão ótica nossa, a pessoa vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando e vai contra tudo aquilo que os médicos disseram, tudo aquilo que os médicos falou. Por quê? Porque a pessoa ainda tem algo para fazer nessa terra. É por isso que o céu, ele vai intervir. Quando eu falo que o legado dela ainda não havia terminado, Pedro não foi lá à toa. Pedro orou antes de ir. Pedro não saiu quando chegaram dizendo: Pedro, vamos lá, porque olha, as viúvas estão chorando, está todo mundo desesperado, ninguém vai lá para fazer o culto fúnebre. Não, ele orou. Deus falou: vai lá porque eu tenho uma obra. Às vezes você conhece pessoas que estão morrendo emocionalmente, espiritualmente, morrendo ministerialmente, e Deus fala: vai lá, você precisa levar uma palavra. Ah, não, deixa eu morrer. E Deus: vai lá porque eu preciso que você faça a minha obra. Vai lá porque eu preciso intervir, mas eu preciso que você seja um instrumento. Pedro não foi à toa, Pedro não pegou, mesmo que as cidades eram próximas. Pedro disse: eu vou. E a Bíblia diz que quando Pedro ora, é a oração dele que ressuscitou a Dorcas. Uma parte sim, mas é um intermédio de Deus. Pedro era só um instrumento. Esse texto me faz muito lembrar da ressurreição de Lázaro, porque isso é um eco, é um legado que não pode morrer antes do tempo. Não tem aquele louvor, tem um louvor assim: eu não morrerei enquanto. Como é que é? Eu não morrerei. Ah, irmã Luzia sabe. Vai lá, vai lá. Dorcas tinha ainda coisas para realizar. Eu creio que eu ainda não. Deus vai me levar, não sei o dia, a hora, mas Ele vai levar, vai comemorar todos nós aqui. Mas eu creio que enquanto existir algo para mim fazer nessa terra, Deus não vai me levar, porque ainda tem coisa para fazer. Tem pessoas que ela reclama, ela diz assim: eu não sei o que eu estou fazendo nessa terra. Ah, eu queria que Deus me levasse. Ei,
Ninguém vai antes do tempo, tem um ditado popular: quem morre na véspera é peru. Nós não somos peru, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Ainda tem coisa para nós fazermos aqui. Eu vejo aqui que existem Dorcas que estão emocionalmente mortas, espiritualmente feridas, ministerialmente adormecidas, mas Deus nessa noite quer soprar vida, porque há muito para deixar ainda nessa terra. O seu legado não pode ser o seu legado pode ser tão marcante que Deus diga: volta, ainda tem gente para você curar, vestir, consolar e levantar. É o que Deus fez com Dorcas. Dorcas, ainda tem gente para você curar, ainda tem gente para você vestir, ainda tem gente para você pregar, ainda tem gente que precisa do seu abraço, ainda tem gente que precisa ouvir o Evangelho. Dorcas, ela não dava só vestido. Você acha que ela só cobria, vestia as pessoas, ela só dava uma cesta básica? Não. Porque se você prestar atenção no texto, o texto diz que naqueles dias ela morreu. Mas que dias eram esses, irmão Silvio? Eram dias em que a ação social da igreja estava correndo perigo. Eram dias em que o apóstolo Paulo vem sendo rejeitado pelos discípulos, vem sendo rejeitado pela igreja. A Bíblia diz que Judeia, Samaria, a Galiléia estava em paz, mas o apóstolo Paulo, os discípulos, a igreja em si, via Paulo chegando e dizendo assim: olha, será que não estão confiando muito nesse homem não? Então era um dia muito difícil, mas Deus estava levantando uma mulher no meio de uns dias difíceis daqueles, para dizer assim: vamos fazer a obra, vamos arregaçar a mão e vamos trabalhar. Porque quando eu olho para esse texto, eu vejo que Dorcas, ela não deixou prédios, mas ela deixou vidas cobertas. Ela não deixou seguidores, mas ela deixou testemunhos visíveis. Ela não deixou fama, mas nem legado eterno, mas ela deixou um legado eterno, perdão. Eu olho para esse texto, eu vejo que Deus não está procurando gente popular. Ele está procurando gente que deixe perfume, cura, redenção por onde passa. Deus não está preocupado se a tua foto do Facebook é bonita. Ele está preocupado se você está curando pessoas. Ele está preocupado se você está evangelizando, se você está pregando, se você está vestindo pessoas espiritualmente, se você está cobrindo pessoas, a tua família, os teus filhos, debaixo de oração, se você está dobrando o joelho e pagando o preço, se você está gastando tempo em jejuar, em se consagrar, em buscar a presença dEle, porque vai passando o tempo e a gente vai se esfriando. Vai passando o tempo e a gente orava 5 horas, começa a orar 2 horas. Daqui a pouco a gente está orando meia hora, às vezes não estamos nem orando. E muitas vezes quando as pessoas estão procurando fama, Deus está procurando quem faz a obra. Muitas vezes as pessoas estão procurando ser reconhecido e Deus para e pensa e diz: você não precisa ser reconhecido por ninguém. Dorcas não tinha púlpito para ela pregar, mas quando ela morreu, as pessoas sentiram a sua falta, ao ponto de olhar e dizer: qual que é o recurso? Orar a Deus, buscar a Deus. Então chamou o pastor Pedro. Se alguém estiver enfermo lá na sua família, se alguém estiver enfermo lá no seu vizinho, você vai ser a Dorcas? Que alguém vai dizer: chama lá o presbítero irmão Silvio, chama lá o Fernando. Alguém está precisando de oração aqui, Fernando, na sua casa? Você tem esse legado? Porque entenda uma coisa, querido: aonde a gente tem passado, caminhado, está ficando só rastro ou está ficando testemunho? Porque pegar dá paga, testemunho não.
Pegada se vir um vento, uma chuva, se você pisar ali fora agora vai ficar as tuas marcas do teu calçado, mas se vir a próxima chuva, apagou. Agora, legado, testemunho igual o Dorca, não apaga. Você tem deixado o céu mais presente por onde você passa ou tem passado por lugares como se nunca existisse? Como é que as pessoas vão se lembrar de mim, de você? Essa geração nossa aqui, ó. Olha quantas crianças tem, ó, quantos bebês. Eles vão crescer. Eu até estava falando pro André aí, que estava chegando com a menininha dele no colo. Esse dia era um bebezinho pequenininho, correndo aí, ó, o tamanho que já dá. Elas vão se lembrar de nós como? Que legado nós vamos deixar para a nossa família, para os nossos filhos, como obreiros na casa do Senhor, como pai, como mãe, como filhos. Vão se lembrar de Dorca como? Você é Dorca na vida de alguém? Alguém pode dizer assim: vou ligar para o irmão, vou ligar para a irmã. Ou você não é nem lembrado? Ou as pessoas não se lembram de nós? Nós vamos passar por essa terra e o dia que Deus nos levar, nós vamos ser lembrados do quê? Toda vez que a gente vai em Londrina, se fala do pastor Marcelo. Eu conheci pouco o pastor Marcelo. Acho que conversei uma vez só com ele lá junto com o pastor Carlos Henrique, uma vez que a gente estava lá. Mas toda vez que a gente vai lá, as pessoas falam do pastor Marcelo, pastor Marcelo, pastor Marcelo. E quantos anos faz pastor Carlos que ele já faleceu? Uns 8? 12? São 13 anos que ele é lembrado. Tem pessoa que morreu há 5 meses atrás, ninguém fala mais. E o que você quer dizer com isso, irmão? Eu quero dizer que você precisa deixar algo nessa terra. Assim como o Dorca deixou 2 classes de pessoas chorando, uns que gostavam dela por causa da obra que ele executava, mas os outros estavam chorando porque não tinha mais o socorro dela. Diz: agora eu morro de fome, agora eu vou ficar com as roupas velhas, porque ela que me dava roupa. Não é isso que as pessoas têm que lembrar de mim, de você, mas pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pelo nosso caráter, pelo nosso testemunho. Deixar testemunho como ela deixou. Deus está nessa noite atrás de levantar Dorcas nessa igreja. Você precisa ser uma Dorca na vida de alguém, seja na vida do teu esposo, na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, na vida da tua esposa, na vida dos teus pais, mas seja alguém que vai deixar um legado. Não vai deixar sua dívida, não. Deixa um legado, deixa um testemunho de alguém olhar para trás e dizer: nossa, eu lembro do presbítero irmão Silvio. Nossa, já faz 30 anos que Deus o recolheu, mas eu lembro do presbítero irmão Silvio. As pessoas vão se lembrar de você como? Irmão Silvio, Dorca é lembrada, a Bíblia diz que ela é lembrada porque ela ajudava as pessoas, ela socorria as pessoas. Sim, mas o que eu quero que você entenda, que só é lembrado, eu sempre costumo dizer, só é lembrado quem é visto. A gente precisa entender uma coisa nessa noite como igreja, que as pessoas precisam lembrar de nós pelas nossas atitudes e testemunho dentro da obra do Senhor. Fazer sem olhar a quem. Dorca dava vestido porque ela queria alguma coisa em troca? Não, porque ela sabia que era a obra dela, era o dever dela como uma cristã. Por isso que quando ela morre, o céu vai intervir. Por isso que quando ela morre, as pessoas vão chorar, as pessoas vão sentir. A questão é que eu quero que você entenda nessa noite e reflita se você está deixando marcas ou só pegada que logo se apaga.
que quando você for embora, vão se lembrar de Cristo ou só de você? E a outra pergunta que eu quero fazer para você: quem é mais lembrado? O que fala muito ou o que faz o que fala? Porque estar aqui em cima do púlpito, pregando para vocês e falando, é uma coisa. A questão é que quando eu descer daqui, eu vou continuar fazendo o que eu estou falando. Você vai ser Dorcas na vida de quem? Porque eu posso cruzar essa igreja, passar por ela e sair lá, e vocês vão nem olhar para trás. Talvez amanhã vocês nem vão se lembrar de mim. A pergunta é: quem vai se lembrar de você? Quem vai poder chegar, irmão, e dizer assim: preciso da tua ajuda, e você dizer: eis-me aqui? Seria uma Dorca na tua vida. Que alguém chegar e dizer: eu preciso que você ore por mim. E aí? Eu fico olhando para o contexto dessa história. E o texto aqui, ó, estava cheia de boas obras. E esmola que ela estava. Fazer a obra de Deus não é fácil nos tempos que nós vivemos hoje. Agora imagina no tempo dela. Porque muitas vezes hoje, quando nós vamos fazer algo para Deus, a gente coloca muito obstáculo. Muitas vezes a gente fala assim: eu não sei o que vão pensar, não sei o que vão falar, não sei o que vão dizer. E a obra de Deus, ela não para se eu for pensar ou deixar de fazer. Tem um texto na Bíblia, quando Deus fala para o profeta Jonas, que ele quer salvar a cidade de Nínive. E Deus levanta ele para resolver esse BO lá. E eu acho muito interessante, porque o único problema que Deus tinha naquela cidade era salvar aquela cidade daquele problema que eles viviam naquela cidade, que era idolatria, uma cidade pagã, deixando entrar idolatria, deixando entrar tudo de errado. E Deus, para não consumir tudo, diz: eu vou levantar um servo meu para ir lá e pregar. Então Deus tinha um problema para resolver naquele lugar. Só que Deus agora não tem mais um, Deus tem dois, porque Jonas não quer ir. E eu, como você, nós não fomos levantados para criar problema para Deus. Eu e você fomos levantados para resolver os problemas para Deus. E quando Deus fala para Jonas: Jonas vai lá e prega, Jonas falou assim: eu não vou pregar com esse povo. Me faz lembrar do próprio Pedro aqui. Porque Pedro, ele tinha uma grande dificuldade de pregar para gentios. E eu e você, muitas vezes, nós temos dificuldade para pregar para os gentios. Mas a questão não é ter a dificuldade, a questão é ir pregar, a questão é ir fazer, a questão é ir fazer o ID do Senhor. Nós queremos ser lembrados muitas vezes porque a gente canta bem. Nós queremos ser lembrados muitas vezes porque nós pregamos bem. Nós queremos ser lembrados muitas vezes porque nós evangelizamos bem. Mas Deus não está atrás de ver a pessoa se ela canta bem, prega bem. Deus está atrás de que a gente faça a obra dele de coração limpo e puro. Deus nessa noite quer levantar Dorcas para que continue o legado dela. Lembra de Débora? Débora pregou nos dias difíceis. Débora, se você for estudar a história dela, o ministério dela, era dias complicados, dias turbulentos, mas ela estava lá disposta a pregar, e Deus quer levantar esse tipo de pessoas. Débora, Ruth, Esther, pessoas que, vamos dizer um ditado popular, dá a cara para bater pelo Evangelho, que não tem medo de sair, de pregar, de evangelizar, que não tem medo de socorrer. Porque
Porque Dorcas, quando ela fazia suas obras, alguém estava dizendo assim: Dorcas, tem gente morrendo dentro da igreja, não, vamos lá, vamos visitar. Dorcas, tem gente morrendo espiritualmente, não, vamos buscar saber o que está acontecendo. É fácil ser cristão dentro da igreja. É fácil pregar para vocês dentro da igreja, mas lá fora, às vezes você vê o irmão sorrindo, o irmão cantando, mas por dentro está uma ferida só. Mas está cantando, está adorando, mas só sabe Deus quando ele sai daquela porta para fora. Dorcas tinha essa visão. Deus não vai ressuscitar ninguém só por capricho dele. Deus ressuscitou ela porque Deus sabia que aquele que não quer fazer, eu acho que Deus pensou assim: nossa, a minha serva morreu, eu vou poder contar com a pastora Neuza agora, será? Mas a Neuza não quer fazer. Será que eu posso contar com a irmã Valquíria agora? A Valquíria também não quer fazer. Será que eu posso contar com a irmã Sandra agora? Eu acho que não. Será que eu posso contar com o Fernando? Está muito atarefado. E as mulheres estão chorando, morrendo espiritualmente. A igreja está morrendo espiritualmente. Aí Deus diz: então vou colocar no coração deles procurar Pedro. Pedro, volta lá, vai com eles, porque eu estou olhando para a minha igreja não quer fazer. Mas Dorcas morreu, então eu vou lá orar, que eu vou ressuscitar ela, porque a minha obra não vai parar porque a irmã Valquíria não quer fazer. A minha obra não vai parar porque o Fernando não quer fazer. A minha obra não vai parar porque a Sabrina não quer mais cantar. A minha obra não vai parar porque o Everton não quer mais tocar, porque o Whindersson não quer mais tocar bateria, porque o pastor Carlos dançou lá. Não vai parar. Ressuscita a porta. Mostra para a minha igreja que aqueles que falam e não faz, Dorcas faz aquele que eles não fazem. E cadê as Dorcas dessa noite? Cadê as Dorcas que Deus pode contar? Tem alguém aí? Está vivo? Precisa orar para ressuscitar. Cadê as Dorcas que vai fazer visita? Cadê as Dorcas que vai pregar? Cadê as Dorcas que querem louvar o Senhor, mas querem louvar no coração das pessoas que estão lá fora também? Você vai ser lembrado por aquilo que você é, ou você vai ser lembrado pelo testemunho de Cristo em você? Você quer ser lembrado como? O pregador, o presbítero Monsilvo, que de vez em quando conta umas piadas? Não. Eu quero ser lembrado como alguém, como Dorcas, que Deus disse assim: há um legado ainda, e através desse legado você vai ser ressuscitado a Dorcas. Sabe por quê? Porque ainda há algo para você servir na obra. Deus só ressuscitou ela porque ela ainda tinha algo para servir na obra. O que me chama a atenção, igreja, é que quando Pedro está orando e ela ressuscita, Deus está dizendo assim: sabe o que é ter uma vida comigo? Uma vida para servir? É por isso que eu estou te ressuscitando. E nessa noite, se você está pensando em desistir, se você está morrendo espiritualmente, entenda algo de Deus. Deus está aqui para soprar o fôlego de vida espiritual na tua vida, e que você possa servir. Porque quando você aprende a servir, Deus vai sempre levantar um Pedro para orar, para você não morrer espiritualmente. Toda vez que você se propor a fazer algo para Deus,
Independente se você vai receber algo em troca ou não, entenda que Deus sempre vai levantar um Pedro para dizer: ora, esteja debaixo de oração. Porque se tem uma coisa que Dorcas aprendeu no ministério dela, foi servir. Ela serviu. O testemunho dela diz, a vida dela diz, ao ponto de quando ela morre as pessoas estão chorando, ao ponto de quando ela morre as pessoas, eu fico imaginando, a minha esposa pregou aqui quinta-feira falando que ela entra dentro da história. Agora entra dentro da história. Você é o Pedro agora. Chega as pessoas e diz: olha, Dorcas morreu, vai lá. E Pedro, quando chega, as viúvas, o texto diz isso, não é eu, que vinham com os vestidos que ela fazia e mostravam para ele. O que elas queriam dizer para Pedro? Pedro, olha, ela sempre serviu com excelência, ela sempre nos ajudou. Eu não sei qual é o propósito, Pedro, que você está aqui, mas uma coisa a gente sabe: ela deixou testemunho vivo. E aquilo mexeu com o coração de Pedro. Será que quando Deus me recolher e alguém encontrar minha esposa, minhas filhas, meu genro, não sei, alguém vai chegar e dizer assim: o que ele deixou? Não é promissória não, tá? Olha o que ele deixou. Eu conheci o teu sogro, João. Tinha testemunho. Maria Vitória, eu conheci teu pai. Como era o homem de Deus. Será que as pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer assim: as filhas do pastor Almiro, o João, que é pequenininho agora, daqui 60 anos, o Miro já vai estar com mais de 100. Mas o Joãozinho, e alguém falar para o Joãozinho assim: Joãozinho, eu conheci o pastor Almiro. Que homem de Deus. Pastora Neuza, a chegar ali na filha da Nayara e ele dizer assim: eu conheci a tua avó, eu conheci o teu avô. Nossa, que casal abençoado. Ou vão dizer assim: não valia nada. Será que é isso que vão falar da gente? O que você vai deixar para falar de você? O que você está produzindo nessa terra que as pessoas vão se lembrar? Porque aquilo que eu, como testemunho, como servo de Deus, plantar, é os meus filhos, meus netos, que vão ouvir, que vão colher. E as pessoas olharem e dizer: eu conheci o Ademir, nossa, que cara fora do comum, que servo de Deus. Eu conheci o Rafael, nossa. Ou ninguém vai lembrar de nós? Você lembra do presbítero irmão Silvio? Eu era da igreja lá, mas não lembro dele não. Eu lembro da Valquíria. A Valquíria conversava bastante. Aí do Silvio. Cadê as Dorcas que vão ser lembradas? Você conheceu o irmão da igreja Deus Vivo? Que irmão fulano? Ele era daquela igreja? Aquela irmã era daquela igreja? Vão ser lembrados. Irmã, eu preciso dar roupa para os outros, eu preciso dar cesta básica, eu preciso dar carona, eu preciso... Não, você precisa dar testemunho de servo. Irmão, eu preciso fazer tudo que Dorcas fez para mim ser lembrado. Não, você precisa ser alguém que serve com excelência. Alguém que Deus olha e diz: se o Silvio não faz, o Miro faz. Se o Fernando não quer fazer, eu vou levantar o João vai fazer. Deus falou para Jonas: Jonas, você não quer, eu vou levantar. Você acha que se o Deus falou para Jonas, vai e prega? Ele diz: eu não vou e ninguém me leva. Não vou, não quero ir. Aquele povo não merece. Deixa aquele povo morrer, não vou me preocupar com isso não. Eu não vou gastar joelho para ficar orando para meus filhos não. Eu não vou gastar joelho para ficar orando para minha esposa não. Eu não vou gastar joelho porque não tem salvação. Não quer nada com nada, não quer compromisso, não vou nada. Aí Deus disse assim: eu vou destruir a cidade? Não, Deus disse:
Se Jonas não foi, eu vou levantar outro. Mas primeiro eu vou ter que tratar Jonas, porque Deus sabia do potencial de Jonas. Deus falou assim: eu preciso tratar Jonas, porque antes de eu salvar aquela cidade, eu preciso salvar um abençoado. Ô cara rebelde, se Jonas não quer fazer, eu vou levantar alguém que queira fazer. Irmão Silvio, você prega domingo? Não. Ia ter alguém pregando aqui hoje? Sim ou não? Ia. Irmã, você puxa um louvor? Não. Gente, vamos cantar o hino da harpa aí, porque a Sabrina não quis puxar o louvor hoje. Vamos cantar o hino da harpa. Ia ter louvor? Ia ter louvor se a Sabrina não quisesse. Se ele não quisesse tocar na bateria, ia ter um baterista aí. Nem fosse eu, né? Dorca, se você não fizer, Deus levanta outro. Aí, irmão, então deixa eu levantar outro, porque eu não estou com coragem, não. Eu e você seremos lembrados por quem? E do que? E por quê? O que eu quero que você entenda, eu quero chamar a tua atenção em nome de Jesus, é que Deus levantou uma igreja para ser Dorca. Primeiramente para servir a Ele e depois servir a igreja. Se você não evangelizar ninguém, amém. Deus levanta a irmã Luzia, ela evangeliza lá no serviço dela, entrando gente lá de tudo que é tipo. Levanta o Marcos para evangelizar lá na oficina. Levanta. Aí às vezes você olha no meio da rua e vê alguém evangelizando, cantando, e você fala: esse camarada é louco. É louco, louco somos nós que não fazemos o que ele faz. Loucos somos nós, porque nós fomos levantados para isso. As Dorcas estão aqui, ó. Deus preparou as Dorcas para isso. Então nessa noite, Dorcas adormecidas, despertam-se. E eu sempre falo: amanhã está mais perto da volta de Cristo, se Ele não voltar daqui a pouco. Então não vamos perder tempo com outras coisas paralelas, não. Vamos servir como Dorcas serviu, vamos servir como Débora serviu, como Ruth serviu, como tantos apóstolos serviram. Você olha para esses homens, os apóstolos, e eu não sei se você fica admirado pela obra que eles fizeram. Se isso não move o meu e o seu coração para fazer o mesmo na obra do Senhor, porque a gente acha que aquele ato de Jesus na cruz, a morte dele na cruz, a gente olha e parece que não tem significado nenhum. Morreu porque tinha que morrer? Não, morreu porque ele olhou para uma igreja e disse: eu preciso da minha igreja. Mas aí ele fica lá, a testa do pai sentado olhando e dizendo: eu conto com quem? Ô meu servo, eu posso contar com você nessa noite? Calma aí que está tendo a final aqui no Campeonato Brasileiro. Calma aí, porque agora eu tenho um almoço. É errado, irmão? Almoço? Não. Se quiser me convidar para almoçar na sua casa, eu vou com o maior prazer. Mas entenda algo nessa noite, em nome de Jesus. Para você ser lembrado, você precisa estar fazendo algo. E ser lembrado não é lembrado pelo presbítero irmão Silva, é ser lembrado pelo Senhor. Para Deus poder olhar e dizer assim: Miro, vai lá naquele lugar pregar no Evangelho, porque Ele sabe que Ele pode contar com você. Senão Ele não te chamava a Sabrina, chamava o pastor Carlos. Então quando Deus fala assim: Fernando, é você, não é eu. Quando Deus fala assim: Sandra, é você, não é a Luzia. Quando Deus olhar e dizer assim: vai lá, Paula, não é a pastora Neuza, é você. Eles poderiam ir atrás dos médicos da época, eles foram atrás de Pedro, era Pedro que tinha que ir lá orar.
E aí, quando você olha desde o início do ministério de Pedro até a morte de Pedro, você vai ver que Pedro sempre se dedicou em fazer o que Deus pediu. Quando Pedro aceitou Jesus, ergueu a mão lá no Rio Jordão, no Mar da Galileia, lá ele disse: eu vou servir a Jesus. Teve as suas falhas como eu e você temos? Teve. Mas uma coisa ele aprendeu: já que é para fazer, eu vou fazer. Já que é para servir, eu vou servir. Já que é para me dedicar à obra, vou me dedicar à obra. Já que precisa lá orar, eu vou lá orar. Porque uma coisa eu quero que nós como igreja sejamos lembrados, que quando a gente passar, seja o lugar que nós passarmos, nós precisamos deixar algo. Seja um lugar onde você entrar, que você seja lembrado por algo que você fez. Assim como o profeta passava e a mulher olhou e disse: eis que ali vai um homem. Um homem? Por que ela falou isso? Porque ela enxergou nele algo que tinha diferente. Ela não falou só por falar, para ser abençoada a vida dela. Ela enxergou nele um testemunho. Ela enxergou nele algo diferente do Espírito de Deus. Então as pessoas precisam olhar para nós e ver o reflexo do Espírito Santo em nós e dizer: ali vai uma mulher e um homem de Deus. Ali eu sei que se eu pedir uma oração, vai ter. Ali eu sei que se eu pedir um abraço, vai ter. Ali eu sei que se eu puder confiar algo, vai me ouvir. Porque ali está indo um homem e uma mulher de Deus. Quem são as pessoas que podem contar comigo e com você? Nessa noite reflita nessas 3 perguntas. O que você tem deixado por onde você passa? Serão somente lembranças, recordações? Ou serão testemunhos? As pessoas vão enxergar em mim e em você o reflexo do Espírito Santo? Assim como, para mim finalizar, o livro de Jó, se você pegar lá o primeiro versículo, você vai ver que o escritor está dizendo que Jó é um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal. Lá quem está dizendo isso é o escritor do livro, está dizendo que Jó é isso. Um pouquinho mais para frente você vai ver que o próprio Deus vai confirmar essas palavras, dizendo o próprio diabo que Jó é um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal. E para mim finalizar, eu quero te fazer essa pergunta: Deus pode olhar do alto céu e dizer: ali vai um servo íntegro? Ali vai um servo correto? Ali vai um servo que eu posso contar? Que quando o diabo chegar e dizer assim: tenho algo para falar dele, tenho algo para falar dela, e Deus vai olhar e dizer: não vou nem ouvir, porque eu conheço meu servo. Eu não vou nem perder meu tempo de ouvir você, Satanás, porque eu sei quem é meu servo e quem é minha serva. Não vem com as suas acusações não, porque nela eu posso colocar minha confiança. Porque eu sei que quando eu preciso levantar alguém para ir lá numa casa orar, não diz não. Eu sei porque quando eu preciso levantar alguém para atravessar a cidade e pregar para alguém, ela diz não. Eu sou fruto disso. Eu sou fruto de visita. Eu estou aqui hoje porque alguém pagou o preço. Eu estou aqui hoje porque alguém acreditou. E não foram na minha casa porque era um conhecido da minha esposa, era prima da minha esposa. Não, foi lá porque Deus enviou. Diz: vai lá, tem projeto. Assim como você não está aqui nessa noite porque você falou assim: é o meu último recurso, eu estou assim, eu vou para a igreja. Não. Alguém falou, alguém pregou, alguém semeou, e você é fruto de oração.
Teve Dorcas orando por você. Teve Dorcas que muitas vezes estava sentado nesse aqui é cadeira, antigamente era banco de madeira. Estava sentado aí que talvez você nunca deu um abraço, você nunca deu, talvez nem paz do Senhor, mas passou uma madrugada de joelho dobrado orando pela tua vida, dizendo: Deus salva, Deus cura, Deus liberta. Porque eu sei que teve mulheres que pagavam esse preço. Eu já contei isso aqui. As irmãs iam lá na minha casa, irmã Luzia, irmã Sandra e outras irmãs que não estão aqui mais. E aí eu chegava, eu trabalhava no frigorífico, a irmã Sandra também trabalhava no frigorífico. Aí a irmã Sandra, nós entrávamos de madrugada na irmã Sandra. E ela chegava no frigorífico e ia fazer visita ainda. Eu ia dormir, né, porque eu estava cansado. E quantas vezes eu cheguei na minha casa, estava lá um batalhão de irmãs. Eu entrava, olhava no portão assim e falei: meu Deus do céu, o que essas mulheres estão fazendo? Aí minha esposa olhava para mim e falava assim: e aí? Ela de costas, né? Não estava me vendo. Aí eu falei assim: e aí? Mas nunca desrespeitei, nunca falei: não, posso orar por você? Amém, pode orar. Pode falar de Cristo para você? Pode falar de Cristo. Era assim, embora. Um dia usaram uma irmã, Deus usou uma irmã lá, disse: você vai ser pregador da palavra de Deus. Ela foi embora, venceu que bebe essa mulher que fica chapada, essa mulher fica de fogo. E meu Deus do céu, nem Bíblia eu tenho. Aí meu tio, que é de uma denominação, um dia chegou em casa e falou assim: eu posso fazer um trabalho com você de evangelização? Eu falei: pode. E aí ele me deu uma Bíblia. Eu tinha lá a católica em casa, mas também nunca peguei para ler. Aí meu tio me deu aquela Bíblia, tem lá guardada até hoje com muito carinho. Aí eu peguei e comecei a abrir, não entendia nada, só estava lendo. Mas foi despertando algo dentro daquilo. Talvez você não entende o trabalhar de Deus. As irmãs pregando de um lado, evangelizando do lado, meu tio evangelizando do outro, me deu uma Bíblia e diz: é por aqui que começa. E aí foi despertando, as coisas também foi apertando. Minha esposa: a gente precisa procurar uma igreja. E aí minha esposa veio primeiro, depois eu vim. Mas o que eu quero que você entenda é que, assim como Dorcas, ela dava um vestido para vestir as viúvas, sim, mas ela falava quem era Jesus. Ela podia dar uma cesta básica? Dava, mas ela falava quem era Jesus. Ela encontrava alguém na rua chorando, e sem perguntar por que estava chorando, ela abraçava, mas ela falava de Jesus. Por isso ela é lembrada. Por isso, quando ela morreu, as mulheres choravam. Por isso que quando eu e você, Deus recolher, as pessoas precisam chorar pelo que nós éramos em Cristo. Você precisa ser lembrado pelo teu legado com Cristo, que você vai deixar aqui. Você precisa ser lembrado porque o que Cristo fez na tua vida. Você é um testemunho vivo de Cristo. Eu tenho o meu testemunho de vida. E aí, as irmãs orando, o meu tio evangelizando, e vai pintando no coração, e aí você fala assim: mas isso nunca vai acontecer comigo. Acontece. Porque aconteceu com Davi. Samuel chegou lá e disse: está ungido o rei. Então, paro de cuidar das ovelhas, paro de cuidar do campo do meu pai, porque agora eu sou rei. Não, vou continuar servindo. Foi lá continuar cuidando das ovelhas malhadas, foi lá continuar sendo desprezado pelos irmãos, mas em todo o tempo adorando a Deus, em todo o tempo glorificando a Deus, até o dia da promessa se cumprir. Então, Dorcas, dessa noite, se você está pregando para alguém, continua. Porque uma hora Deus fala: agora é hora de agir, agora é hora de concretizar a oração. Então que nessa noite Deus possa estar te dando vigor físico e espiritual, para você ser uma porta na vida de alguém, para que você possa continuar. Quantas almas você ganhou para Jesus? Você está feliz só com essas? Então Dorcas, se desperta. Tem mais alma para ganhar.
Dorcas, se levanta. Ainda tem vidas lá fora para ser curada. Ainda tem vidas lá fora para ser restaurada. Ainda tem vidas lá fora para ser libertada. Mas Deus conta comigo e com você como Dorcas. Porque essas vidas só vão ser saradas. Porque entenda, há lugares que você vai passar que vão pedir para você voltar, porque vão ver em você uma paz, vão ver em você algo que não viram em outras pessoas. Mas para isso, como igreja, precisamos despertar. Como Dorcas, precisamos nos lembrar disso. Há casas que serão restauradas, porque a tua presença vai se fazer presente lá, num abraço, com um evangelismo, com uma visita. Não pare de visitar, não pare de pregar, não pare de falar do amor de Jesus. Seja você o testemunho. Diz, olha, porque as pessoas só são curadas, salvas, quando elas olham para nós e veem que nós fomos salvos. Nós fomos curados, porque um dia uma Dorcas se levantou para pregar. Porque um dia uma Dorcas se levantou para dizer quem era Jesus. Então continue. Porque é através do testemunho nosso, da nossa vida com Cristo, que as pessoas vão ser curadas. Você ora, Deus faz. Você ora, Deus traz. Você ora, Deus realiza. Você ora, Deus muda o cenário. Você ora, Deus faz a parte dele. Deus só está dizendo, a parte sua, Dorcas, é orar. É vestir as pessoas de oração. É vestir as pessoas de evangelismo. É vestir as pessoas do meu amor. E deixa que o resto eu faço. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu ia falar assim, vamos louvar, mas eu não vou louvar, porque eu não sei louvar. O louvor fica com as Dorcas.